Galera, o primeiro vídeo do ano de 2023 aqui do Futebol News vai ser uma singela homenagem ao rei do futebol Edson Arantes do Nascimento, o famoso Pelé. Todo mundo sabe que no dia 29 de dezembro de 2022, Pelé nos deixou aos 82 anos. E dessa forma, decidi aqui no canal fazer uma grande homenagem para ele, falando sobre as principais curiosidades da sua carreira, sobre títulos, seleção brasileira, clube de coração, milésimo gol e muito mais. Então você vai acompanhar junto comigo as maiores curiosidades da carreira profissional de Pelé no mundo do futebol. Então o primeiro vídeo do ano de 2023 vai ser para falar sobre o maior jogador de futebol de todos os tempos, e eu espero muito que esse ano de 2023 a gente possa fazer vários conteúdos, tem muita coisa bem legal vindo por aí, muita notícia pra sair. Então quero trazer tudo aqui pra vocês e vamos começar esse vídeo, galera, com as curiosidades. Antes, pedindo pra você deixar um like por aqui, se inscrever no canal, aperte nesse botão vermelho de inscrever-se e também ative o sininho de notificações, que aqui no canal você se inscrevendo aqui no Futebol News, você vai acompanhar vários conteúdos como esse aqui, de curiosidades, de listas, de notícias de futebol todos os dias, do mercado da bola e muito mais. Então, já se inscreve para não perder absolutamente nada. Então, bora para as curiosidades, beleza? Bom, primeira curiosidade que eu separei desse vídeo do Pelé é sobre o clube de coração que ele torcia. Quando o Pelé era jogador, ele se destacou por três clubes, né? A seleção brasileira, o Santos e o clube dos Estados Unidos, que era o New Rock Cosmos. Então o Pelé se destacou por todos esses clubes, principalmente pelo Santos e pela seleção brasileira. E sempre tinha uma curiosidade sobre qual era o time do coração de Pelé: Santos, Corinthians ou Vasco? Bom, em todas as entrevistas que o Pelé dava sobre qual time ele queria atuar, ou qual clube que ele se arrependeu de não jogar, Pelé sempre disse que gostaria muito de torcer pelo o clube do coração dele, que era o Vasco. Então, praticamente está respondida essa pergunta. O Pelé torcia para o Vasco e sempre teve o desejo de jogar pelo Clube Cruz Maltino, porém sempre permaneceu no Santos e também brilhando com as cores da seleção brasileira. Mais uma curiosidade que muitos se perguntam e muitos questionam é sobre quantos gols tem o Pelé na carreira de forma oficial. O rei do futebol é conhecido basicamente por ter mais de 1000 gols em sua carreira, mas as pessoas se perguntam muito especificamente. Então, de acordo com a ESPN, Pelé tem 1283 gols em toda a sua carreira. O negócio é que acontece uma coisa. O Pelé é conhecido, né, pelos esses mais de 1000 gols e também é o maior artilheiro da história do futebol mundial. Porém, a FIFA ignora pelo menos uns 500 gols desse, mais de 500 gols, e que soma apenas 667 gols oficiais. Então a FIFA meio que descarta alguns gols, né, mais de 500, e coloca apenas 767. Talvez porque desses 1283 gols, a FIFA considera apenas de jogos oficiais, ou, por exemplo, jogos de Brasileirão, Copa do Mundo, Copa do Brasil, jogos oficiais não amistosos, jogos beneficentes. Então Pelé tem sim mais de 1000 gols em sua carreira, porém a FIFA só considera 767 gols anotados em toda a sua carreira. Outra pergunta que muitos se fazem é quantos títulos o Pelé tem em toda a sua carreira. Pelé hoje é um dos jogadores que mais tem títulos em toda a sua história. Foram 37 taças conquistadas. Ele só fica atrás de dois jogadores, um brasileiro, que é o Daniel Alves, e um argentino, que é o Lionel Messi. O Daniel Alves tem 42 taças levantadas em toda a sua carreira, com o jogador que tem mais taças em toda a sua história. E o Messi, que tem 41 taças. E o Pelé tem 37, ficando na terceira posição desse ranking. Você sabia que mesmo o Pelé, sendo considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos, nunca ganhou uma bola de ouro? Todo mundo sabe, né, galera? Todos os fãs de futebol estão carecas de saber que o jogador que melhor se destaca na temporada europeia ganha o famoso prêmio Bola de Ouro, que é o famoso Ballon d'Or. Então, por exemplo, na última temporada, quem ganhou esse prêmio foi Karim Benzema, que se destacou bastante com as cores do Real Madrid. Mas, mesmo Pelé sendo considerado um dos melhores jogadores da história do futebol, ele nunca ganhou essa bola de ouro. Isso porque o Ballon d'Or, hoje em dia, isso é para qualquer tipo de jogador. O jogador que fizer a melhor temporada ganha esse troféu. E isso vale para todos os continentes, né? Mas
Mas, antigamente, esse Ballon d'Or só servia para o continente europeu. Ou seja, jogadores que se destacavam apenas no futebol europeu venciam esse torneio e não jogadores aqui da América Latina. Então, esse é o porém. Por isso que Pelé nunca ganhou o Ballon d'Or. Se o prêmio fosse disputado em todo o planeta, com certeza o Pelé ganharia isso com muita folga. Porém, como não tinha essa disponibilidade para o continente da América Latina naquela época, na década de 50, 60, o Pelé nunca teve a oportunidade de ganhar. Mas segundo o levantamento feito pela TNT Sports, o Pelé, hoje em dia, se ele ganhasse, estaria apto a ganhar esse prêmio, ele teria 7 bolas de ouro, se igualando a Lionel Messi, que pode ultrapassar essa marca em 2023. Outra curiosidade também, galera, que eu tenho certeza que você não sabia sobre o Pelé, é uma transferência que quase aconteceu quando ele tinha apenas nos seus 20 e 18 anos de idade. Acontece que nessa época o Pelé, quando já tinha 17 anos, ele já tinha se tornado o maior, né, jogador, maior não, né, mas um dos maiores daquele elenco da de 58 do Brasil na Copa do Mundo, já tinha se destacado bem, vencendo seu primeiro título com a seleção. Porém, quando ele era mais novo, antes de ir para a Copa do Mundo, quando ele tinha entre 13 a 15 anos de idade, o Santos ofereceu o Pelé para um clube nordestino, eu estou falando do Sport. Sim, galera, na história do futebol, o Sport quase acertou a contratação de Pelé. Porém, o que aconteceu para o Pelé não ir para a ilha do Recife? Acontece que o Sport recusou o Pelé porque o clube entendia que ele era muito inexperiente, novo e ainda não tinha muita capacidade no futebol. Ou seja, o Sport dispensou ele e não quis acertar a contratação do jogador brasileiro. Acontece que alguns anos depois, Pelé viria se tornar um dos melhores jogadores de futebol de todos os tempos, ganhando 3 Copas do Mundo, Mundial pelo Santos, marcando mais de 1000 gols e por aí vai. Eu tenho certeza que se o Pelé tivesse ido para o Santos, tivesse ido para o Sport, o Leão do Recife já teria pelo menos uns 8 títulos brasileiros hoje em dia. E bora fechar esse vídeo, galera, falando sobre a última curiosidade, que foi o 1000º gol da carreira de Pelé. E não tinha melhor roteiro para isso acontecer. No Maracanã, lotado, Vasco e Santos, e o Santos tem um pênalti ao seu favor. Vai lá, Pelé na cobrança e marca esse gol. Tem muita história por trás desse 1000º gol do Pelé. Acontece que uma jornalista, né, naquela época, a única mulher jornalista naquela época do futebol, deu uma entrevista para o Pelé, dizendo: Pelé, você acha que vai marcar esse gol? E o Pelé respondeu, falando que sim, talvez. E o goleiro do Vasco, naquela época, era o argentino Andrada, que também realizou essa entrevista com essa repórter, e ela perguntou se o Pelé marcaria o 1000º gol no Maracanã contra o Vasco. E Andrada respondeu que não queria ficar marcado como o goleiro que levou o 1000º gol de Pelé, então faria de tudo para defender o pênalti do camisa 10 do Santos. Resultado, aconteceu tudo que o Andrada não queria que acontecesse. Pelé partiu para cobrança, Andrada foi no canto certeiro, porém Pelé fez o 1000º gol. Isso frustrou tanto o Andrada que o goleiro argentino deu vários socos no chão, ficou indignado. E aconteceu o que o Andrada menos queria. Hoje em dia, ele é reconhecido no mundo do futebol como o goleiro que sofreu o gol número 1000 do rei do futebol. Então, galera, essas foram as curiosidades, né, as principais curiosidades sobre a carreira do Pelé. Eu espero que vocês tenham gostado e essa foi uma singela homenagem para o rei do futebol que infelizmente nos deixou em 29 de dezembro de 2022. E toda vez que você for ver algum lance no futebol, alguma coisa assim, lembre-se dessa frase: tudo que você já viu algum jogador fazendo hoje em dia, Pelé já fez antes. Beleza? Até a próxima. Valeu.